seja bem-vinda a mais um bate-papo comigo. Uma daquelas conversas que precisamos ter quando a vida nos coloca de frente ao espelho e diz: e agora, vai fazer o quê? Hoje eu quero falar sobre um tema que mexe com muita gente, principalmente com as mulheres que, assim como eu, vivem o desafio de equilibrar maternidade e negócios. A pergunta é: realmente é possível conciliar negócios com maternidade? É força em forma de voz no nosso canal. Vamos juntas? Oi, boa noite, canal, tudo bem com vocês? Meninas do Será que ela pode? A gente tá crescendo, hein? Crescendo pra caramba. E eu fico super feliz. A gente tá se associando a pessoas legais, a pessoas com nome, pessoas que corroboram, sabe? Com o que a gente faz. E aí dá credibilidade pro canal. Obrigada, viu, gente? Pela audiência, pelas perguntas, pelos directs, pelas críticas, pelos elogios também. Hoje a gente está aqui no podcast com o Dr. Abraão, que é especialista em psiquiatria. E a gente vai conversar sobre o mal do século, né? Depressão. Desde sempre foi falado, mas acho que nunca tanto como agora, né? Acho que foi um período pós-pandemia. Então a gente percebeu muita procura nessa área. Até estudei, eu vi que todo mundo agora quer ser psiquiatra e quer ser psicólogo. Números, as faculdades de inscritos são muito maiores porque eles têm uma demanda muito grande, né? Nem sei se isso é bom ou ruim, mas enfim. A gente vai conversar com eles, vocês podem tirar suas dúvidas. Eu também vou tirar as minhas. Aproveitar aqui, né, doutor Abraão? Obrigada por vir, viu? Sério. Imagina, é mais um prazer, né? A gente tá aqui juntos dessa vez pessoalmente, né? A gente que já trabalha há um tempo, está nessa parceria há um tempo já, mas sempre online. Então foi importante esse encontro, né? Foi para a gente poder alinhar as expectativas, conversar, conhecer um pouco mais, vir conhecer o canal pessoalmente, que também é super legal. E poder contribuir com os seus ouvintes, seus seguidores, né? Para a gente poder esclarecer as dúvidas. As minhas palestras praticamente são todas baseadas assim na saúde feminina. E assim, é um boom que deu, sabe? Todo mundo quer se tratar, saber o que tem, depressão. Apareceram casos que pessoas escondiam, né? Acho que era um tabu, sabe? Elas escondiam que estavam tristes ou que estavam depressivas porque elas achavam que era uma doença de pessoas ricas, entendeu? Que psiquiatra, pra quê? Louco? Ou psicólogo, demorado demais. Então é preciso de alguma coisa rápida. Então as pessoas escondiam muito isso. Na pandemia, pós-pandemia, né, é que deu uma amenizada, deu uma melhorada assim. O pessoal abriu mais o leque e se propôs a se tratar, entendeu? E esse é um tema assim que, será que ela pode? É o carro-chefe, porque é para mulher. Elas me perguntam, assim, eu vejo várias, tenho amigas e também tenho conhecidas que me procuram para saber sobre depressão e contar casos delas, né? Que eu fico horrorizada, mas enfim, cada um é cada um, né? A gente não sabe até onde vai a dor da pessoa. Então, primeiro, eu até queria te perguntar, que eu nunca perguntei, eu acho, qual que é o seu método, doutor? Então, gente, boa tarde, né? Obrigado a todos pela audiência. Essa questão de tratar com psiquiatra, né, é uma coisa que vem já com um estigma, né? Vinha com um estigma muito, muito grande. E por causa dessa questão manicomial que a gente tinha no Brasil, né, de manicômios, as pessoas ficavam internadas à força e tudo mais, e isso daí foi desfeito a partir da política nacional, foi criada, então desinstituiu, né, acabou com os manicômios no Brasil, então hoje não existe mais. Não sabia também. E agora são entidades abertas, né, que tem os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Tem outros nomes. Outros nomes, e tem um vínculo mais aberto, multiprofissional, não é só voltado só a psiquiatria, mas sim a terapia, também a terapia ocupacional, enfim, diversas outras áreas. Então, tudo isso favoreceu com que as pessoas tivessem acesso. Com o advento da pandemia, igual você disse, as pessoas começaram a se dar conta de como é importante a saúde mental. Porque antes você vivia no automático, sair e tal. No momento em que você passou a viver num ambiente fechado, né?
em que você não tinha acesso a nada, não tinha acesso a seu trabalho. Meu Deus. O medo da morte, né? De você ter algo lá fora que é invisível, que você não sabe o que vai acontecer, principalmente com filhos, idosos, né? Então você via as pessoas ao seu lado morrendo. É diferente de você não ter uma coisa está acontecendo, mas você não está vendo, então não muda nada. A guerra na Ucrânia, tem gente morrendo, mas você não te afeta, então você vive bem. Exato. Agora aqui não, seu vizinho está morrendo, exato, seu fulano, uma senhorinha que você conhece. Isso. Assim, do seu prédio faleceu, que você viu outro dia. Exatamente. E isso vem os transtornos, advém disso, né? Aí o seu canal é voltado para a mulher. Só para você ter uma ideia, na agenda de segunda-feira, eu atendi 19 pacientes. Só 3 eram homens, 16 eram mulheres. Todo dia, a grande maioria, assim, 90% é mulher. E por causa de diversos fatores da sobrecarga e tudo mais, e também pela cultura da mulher procurar ajuda antes. O homem deixa. O homem vai postergando. Né? Então, aí você me perguntou sobre o método, né? O método da psiquiatria, ele é parecido para todos, né? É uma anamnese, uma história familiar, antecedentes pessoais, pregressos. Então, você faz toda essa construção da história de vida da pessoa, da saúde mental e clínica também, porque tem coisas clínicas que interferem na saúde mental. Um exemplo clássico é hipotireoidismo. Então, a pessoa, mulher também é uma das que tem mais propensas, a maior prevalência de hipotireoidismo. Então, ela vem com uma queixa de baixa disposição e não está com vontade de fazer nada, ganho de peso, muito sonolência, cabelo quebradiço, unha caindo. Então você faz... Será que isso não é uma causa clínica? E a gente está procurando o profissional errado? Entendi. Então, às vezes, os psiquiatras pedem exames para identificar. Identificam um problema clínico que não pode ser tratado com medicação psicotrópica. Nem precisa, às vezes. Às vezes nem precisa, exatamente. Então, nesse caso, ou ele inicia um manejo ali e encaminha para o profissional de acordo, que no caso é o endócrino. Então, a gente vai trabalhando muito em conjunto, por isso que a medicina é tão subdividida, porque é muito grande, você não consegue tratar de tudo. Do mesmo jeito que o endócrino às vezes trata o hipotireoidismo, mas a pessoa continua deprimida. Então, ele fala, olha, seu problema é psiquiátrico. Mas, em geral, sempre a gente afasta as causas clínicas e orgânicas primeiro, para depois a gente tratar as psiquiátricas. O ideal é sempre fazer essa divisão de cada uma das etapas, assim. Mas, assim, é Jung, Freud? Tem alguma coisa assim? Não, isso acontece muito em psicoterapia, né? Psicoterapia, eles pegam os tipos de autores e vão fazendo uma releitura e uma aplicação nas terapias, como Freud e entre outros. Então, na psicoterapia, é uma coisa mais de comportamento, de ouvir os pacientes, de encontrar soluções para os problemas da vida que eles têm, sejam traumas e tudo mais. Na psiquiatria, isso trata mais de uma questão de medicamento. Como que, então, a pessoa sente algo físico, ela sente o coração apertar, acelerar, ou ela está tendo psicose, alucinações, delírios, e aí a medicação entra nessa fase. Se uma pessoa está psicótica, achando que estão perseguindo ela, vamos supor, olha, tem alguém me perseguindo, ela começa com essa, ou ela começa a estar no metrô e acha que todas as pessoas estão olhando para ela, acha que todo mundo que está rindo está vendo ela. Então isso é um transtorno, né? Chama um transtorno de um delírio persecutório. Então, conversar com essa pessoa numa terapia não vai resolver, porque você vai falar para ela, olha, tá tudo bem, não tem ninguém te perseguindo. Aí ela vai falar, não, tá sim, você que tá me enrolando, você também deve estar junto com eles e tal. Ela começa a desvencilhar. Então, nesse caso, em alguns casos, aí precisa de medicamento para ela poder modular essa parte do humor e voltar. Doutor, o que exatamente assim é a depressão e como ela... O pessoal perguntou bastante isso. Se diferencia, a gente sabe que é uma tristeza, um período, uma transição. Porque assim, ao meu ver, o processo de tratamento psiquiátrico seria uma travessia. Eu vejo assim. Se você está muito mal, realmente, precisa de medicação, eu acho que você deve sim se entregar à medicação. Claro, gente, mas assim... com cuidado, com orientação, com desmame, com metas. Só que assim, eu encaro como uma transição. Tem gente que entra nessa e quer ficar para sempre tomando o remédio. Eu já ouvi outras
relatos de pessoas que querem ficar só tomando remédio. Falou, não, eu quero que o senhor me trate, mas continue me dando remédio pro resto da minha vida, eu não quero parar de tomar isso. Né? Eu nunca tinha ouvido falar, bom, mas eu ouvi, né? E aí, elas perguntam assim, qual que é a diferença entre tristeza, uma tristeza simples, um luto ou uma depressão? Como que a gente diferencia? Existem critérios objetivos, né, que falam sobre a depressão, que faz parte do DSM-5, que são, resumidamente, são diretrizes de estatística de saúde mental. Então, dentro do transtorno de depressão, transtorno maior de depressão, que é o TDM, que a gente conhece popularmente como depressão, existem alguns critérios. Então, você minimamente tem que ter 5 critérios para poder ser classificado como depressão. Então, tem um tempo específico daquele sintoma. Então, tem outras coisas, ganho ou perda de peso, insônia, irritabilidade, tristeza, pode ter também alucinação ou não, pode ter ansiedade associada ou não. Então, são vários sintomas que durante a coleta da história, o médico vai chegar à conclusão se é ou não um transtorno depressivo. E se for um transtorno depressivo, vai ser tratado ou não. Quanto a essa questão da medicação de apoio, é muito comum. Isso é mais comum do que a gente pensa. A maioria das pessoas tem preconceito contra remédio psicotrópico. E não quer tomar. Não, eu não vou tomar esse remédio, que não sei o quê. É algo estudado há tantos anos, né? Pois é. E aí a maioria são antigos. Eu não tô louco, eu não vou tomar isso, mas acaba se submetendo. Eu sempre falo assim, vamos fazer uma experiência, você vai tomar medicação 2 meses, se você ficar melhor, a gente continua ou não. E a pessoa melhora. E aí, geralmente, a primeira vez, a literatura indica para a gente tratar em torno de 1 ano, né? Quando é a primeira vez que tem um transtorno depressivo. Ou ansioso também. E nesse caso, quando chega no final, a gente quer tirar a medicação. Olha, você está bem, a gente já está avaliando, vamos começar um desmame? Eles não querem. Não, eu não posso ficar sem o remédio. Meu Deus, não, é isso por isso que brigam para não receitar. Né? Cria uma dependência emocional do medicamento. Então, literalmente, a pessoa fala assim, porque ela estava ruim. Aí você deu algo para ela, ela ficou boa. E ela está boa há 1 ano. Você vai tirar isso de mim? Como que você vai tirar isso de mim? Exatamente. Você vai tirar isso agora? Não. Aí começa a vir desculpa. Mas não, agora não dá porque eu tô terminando a faculdade. Não dá porque eu arrumei um emprego novo. Não dá porque eu tô mal com meu namorado, minha namorada. Não dá porque não sei o quê. Então, você começa a enxergar isso. Então, a gente vai anunciando. Olha, a partir daqui a 4 meses, nós vamos começar o desmame. Daqui a 2 meses, nós vamos começar o desmame. No dia, olha, nós vamos começar. E a gente orienta. Calma, não vamos tirar o remédio do dia para a noite. O desmame, às vezes, leva 6 meses, até mais. Devagarzinho a gente vai fazendo. Começou com 1, né? Isso. E se você ficar mal nesse período, a gente retoma a dose anterior. Não quer dizer que você vai parar do nada. E nem é aconselhável, nunca façam isso. Entendeu? Então, cria uma dependência emocional mesmo. Olha, a pessoa vira uma muleta na vida dela e ela não quer largar. Exatamente. Eu já ouvi muitos casos assim, mas é que eu ouvi tantos... Ultimamente tenho ouvido no canal e perguntas também, assim, casos tão graves de tirar a vida, que eu não tô acostumada, né? Não estava acostumada a ouvir. E assim, as mulheres, principalmente, né? Achando esse assunto normal, achando, tipo, tá tudo certo. Uma amiga estudou para tirar a vida. Então ela foi lá, jogou no Google, como tirar minha vida sem dor. Assim, a pessoa tá muito mal para chegar nesse nível, eu imagino, né? Porque só uma angústia não vai te fazer querer parar tudo. Dizem que essa dor, a depressão... Bom, foi um dos pais de uns jovens que eu entrevistei, que cometeu suicídio, né, na escola. Ele falou que ele tinha vivido 400 anos. Ele tinha 14. Mas que ele preferia tirar essa dor... porque era tão grande que ele não suportava outras, entendeu? E ele falou assim, eu não vou me tratar porque não vai adiantar. Eu prefiro tirar, porque assim, eu tô cansado, ele falava, né? E assim, é triste isso, porque cada vez mais jovens, entendeu? Estão tendo sintomas de tudo, de TDAH, de ansiolíticos. Gente... Não, eu sou muito figura, né? Mas olha, gente, é sério. Eu nunca tomei essas coisas antes dos 40 anos. Então, pra mim, é um choque, porque
quando a gente precisa, de fato, é legal você ter consciência disso. Mas, assim, eu passei minha adolescência com coisas boas e ruins. A minha vida adulta com coisas boas e ruins. E fui equilibrando os pratos. Você se torna um ser humano mais forte. Mas não sou contra quem precisa de remédios, entendeu? Eu acho, ou práticas esportivas, ou cultiva isso. Mas, assim, é que agora um garoto de 11 anos pode tomar um antidepressivo. Assim, então quais são... A depressão, ela tem aumentado, né, nos últimos anos. E também esse estigma, né, de saúde mental. Agora virou, gente, moda, viu? Saúde mental nas empresas, né? Agora as empresas têm essa meta, viu? Que saúde mental é imprescindível. Vai ter que ter 1 hora por dia de exercícios físicos, meditação, seja lá o que for. Senão a empresa é multada. Mas por que pensaram nisso agora, né? Então, assim, doutor, quando a pessoa chega para te procurar, ela já chega com um diagnóstico. Uma mulher já chega assim, eu tô depressiva, doutor. Muitas das vezes elas chegam com o diagnóstico pronto, né? Elas se fazem o diagnóstico. Né? Isso é uma coisa que não é aconselhável, inclusive nem os próprios psiquiatras fazem autodiagnóstico, né? Você tem que sempre procurar um profissional para fazer sobre você. É sempre perigoso você se autoavaliar e chegar a conclusões, principalmente na área da saúde. É melhor você procurar um profissional para isso. Mas muitas vezes elas vêm com essas questões, né? Isso tem advindo muito por causa do aumento de afastamentos. Então, imagina o governo federal, através do INSS, ele monitora isso. Então, você tem quase metade dos afastamentos hoje em dia são por problemas psiquiátricos e a outra metade ortopédicos, músculo-esqueléticos. Então, você pega essa curva e você vê que ao longo dos anos as coisas foram subindo, sobretudo depois da pandemia. Então, é um custo muito pesado para a Previdência, que já está quebrada, né? Então, o governo começa a querer revirar esse tipo de situação. Então, ele começa a criar estratégias para impedir com que isso aconteça. Mas é comum, todos os dias eu recebo no consultório pessoas que sofrem assédio moral, que sofrem assédio sexual, inclusive as mulheres estão mais propensas a isso, a se submeterem... Às vezes de fato e às vezes subliminar, sabe? Você sente que o chefe está te dando uma cantada e você não pode responder à altura, porque senão você perde o emprego, então você meio que corresponde, mas não corresponde e fica naquela coisa. Então é uma, eu costumo dizer que é uma prisão sem grade, sabe? E essas prisões sem grade são as piores, porque você não sabe por onde sair delas. Entendeu? Então... Que procurar, né? Exatamente. Então, são muitos os fatores. Então, quando as pessoas vêm com o diagnóstico pronto, a gente vai conversar de novo. Calma aí. Tudo bem, mas o que você está sentindo? Às vezes vem encaminhado do psicólogo, por exemplo. O psicólogo disse que eu tenho isso, isso e isso. Vem com... Aí fala, tá bom, então me conta o que é esse seu isso, isso e isso, pra gente ver se realmente é. Entendi. É muito bom quando já vem com alguma coisa preparada e de outro profissional que ajuda a gente a trilhar o caminho do diagnóstico, da hipótese diagnóstica. Mas não adianta a gente comprar aquilo como verdade, porque não é muito, a maioria das vezes depressão não é depressão, é ansiedade. E as pessoas entendem como juntas, né? Entende de um jeito. E aí com os sintomas físicos a gente vai desvencilhando. Às vezes não é nada, às vezes é uma coisa que aconteceu na vida dela, ela se frustrou. Olha, meu chefe me deu uma advertência esse mês. Fiquei mal. Aí, mas por quê? Porque eu não entreguei a meta, não sei o que e tal. E aí eu comecei a ficar assim, mas você já tá bem? Não, eu tô me sentindo melhor, mas eu fiquei uma semana mal. Então, ela acha que aquela semana mal já é um motivo para ter um diagnóstico e tudo mais. Então, por isso tem os critérios, pra gente não entrar errado em diagnóstico. Nossa. Claro que o critério ele é um guia, né? A conduta é sempre médica, né? Claro. Ele não é um mantra que a gente tem que seguir aquilo, mas a gente vai avaliar a história de cada um, ver as possibilidades de cada um. Muitas das vezes você só encaminha para psicoterapia, muitas das vezes você afasta uns dias do trabalho e já resolve. Outras você medica, outras você não medica. Então é bem particular. É de cada um, né? É de cada um. Nossa, o que eu tive de amigas afastadas do trabalho na pandemia, você falando isso, eu lembrei. Nossa, afastamento foi a primeira coisa que elas pediram. E depois para voltar foi também uma luta.
sabe? É um desmame do lockdown, parece. Mas, doutor, é assim, tem uma amiga aqui que ela entrou é a Jo. Ela sempre entra nas nossas lives ao vivo e pergunta. Aí ela mandou aqui para mim, ó. Quais os desafios enfrentados pelo sistema de saúde no atendimento a pessoas com depressão? Eu imagino que o SUS, que já não é o que, né, esperamos que fosse, vai cuidar da saúde mental, se ele não tem nem, não sei, recursos para cuidar de uma saúde realmente física. Não sei, eu não sei como que funciona. Aí uma vez eu perguntei para um médico, ele falou assim, a questão é que você vai ser tratada por mim, vai ficar boa logo, e eles vão ficar no limbo, vão cair no limbo, eles vão esperar a fila, vão ficar Eu fiquei tão passada com as coisas que eu escuto, sabe? Porque ele tinha consciência que o cara que não pode pagar um psiquiatra no Brasil, hoje, ele vai ficar depressivo, vai ficar paranoico, ou vai ficar por muito tempo. Ele só falou assim, a diferença é que você vai ser tratada primeiro e ele não. Você vai curar antes do que ele. Só que se ele não aguenta até lá, né? Então, assim, é meio chocante. Mas eu não sei se o SUS tem que a Carol tá perguntando, né? Se ele tem essa infraestrutura? Eu não sei se pra psiquiatria tem. O SUS, né, como o nome diz, Sistema Único de Saúde, ele é baseado em 3 critérios, 3 princípios, digamos assim, que é equidade, universalidade. Ixi, me fugiu o terceiro agora. Mas eu vou lembrar já. E aí, o que importa pra gente é a integralidade. Lembrei o terceiro, é a integralidade. Então, a integralidade diz que o SUS tem que tratar tudo. É integral. Da unha encravada ao transplante de coração. Tanto é que a gente vê que isso funciona em alguma medida. Porém, o sistema não tem pernas hoje para atender toda a demanda, em nenhuma área, sobretudo na psiquiatria. Porque, né? Porque tem procura, será? Tem uma procura muito grande. Então, antes de atender na psiquiatria, eu era médico clínico, então a gente pegava esses casos e encaminha para o especialista. E às vezes ele fica acompanhando 1 ano com você porque não tem vaga com especialista. Então demora para ter essas vagas porque não tem local suficiente, profissional suficiente, os valores repassados são baixos, então muitos colegas não gostam de atender no SUS porque a demanda é alta, o valor é baixo, tem atraso de salário, tem outros problemas que levam o sistema a não funcionar. Uma pena. E aí essas pessoas ficam desassistidas ou subassistidas, porque elas vão ser assistidas por alguém, mas às vezes não pelo especialista. Às vezes um médico padrão... E aí o médico vai atender dentro do que ele consegue ali, entendeu? Ele faz o máximo possível dentro da realidade dele. Então, o clínico, ele está não só com paciente psiquiátrico, ele tem o paciente hipertenso, paciente diabético, paciente com problema de tireoide. Vai fazer exame ainda para chegar então até um diagnóstico. Sim, é muito complicado. Então, as pessoas acabam recorrendo a algo que a gente chama de meio que misto. Então, a pessoa vai no médico particular, consegue um diagnóstico, consegue a medicação e depois ela tenta dar uma continuidade no Sistema Único de Saúde. Né? Então, quem ainda consegue fazer isso tem um pouco de recurso. Quem não tem, infelizmente, está soldado a ficar lá. Você viu a Cracolândia? Que eles tentam... é outro problema gravíssimo. Nossa, né? Então... um dos trabalhos que eu faço é no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas. Né? Então, eu atendo pacientes que são usuários em grande maioria, de crack. Em alguma parte são álcool, outras drogas, né, como cocaína, maconha, agora o K9, K2, mas o que tem mais... Então, K9, K2 estou passada. Mas o que tem mais é o crack, né, o que é o mais, que leva a mais repercussão social, digamos assim, que a pessoa perde totalmente a função. Diz que é muito rápido, né, e vicia e acabou. Você não consegue sair. Tem médicos que já se viciaram, né, em remédios. Porque se autoprescrevem. Exatamente. Enfim. Se você usar isso para você vai arrumar um problema. Entendeu? Porque hoje eu você entendo perde umas reações assim. Digamos assim, é um poder que
como diz o Peter Parker lá no filme, né? O avô do Peter Parker, né? Fala pra ele, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, se eu usar pra você, já pensou? Se você começa a usar remédio pra você sem supervisão, corre o risco de você criar um abuso. E esse abuso, ele é infinito, porque você é o dono do carimbo. Então você começa a fazer coisas para você mesmo. Isso te leva a um desvio de finalidade e é um prejuízo que às vezes não tem volta, né? Então é importantíssimo isso. Assim como as drogas, né? O usuário... Por que o usuário de droga existe? Porque ele compra a droga a hora que ele quer. Ninguém prescreve para ele. Se alguém prescrevesse crack para ele, olha, ele não ia conseguir se viciar, porque ele ia precisar de uma receita, sabe? É mais ou menos isso. Tipo isso, né? Então ele compra a hora que ele quer, ele vai lá e usa. Vai lá na Se a gente liberar remédio pro paciente a hora que ele quiser, ele vai usar. Sim. Da cabeça dele. Então... ia ser, já tem uma epidemia, né? E ia ser pior ainda, né? Aqui a gente tem de benzo, né? E lá nos Estados Unidos a gente tem do fentanil, né? Que são os derivados de morfina, né? Então, diz que lá é bem forte isso, né? Isso, lá é muito forte. Não sei se o controle é igual, mas lá diz que todo mundo usa anfetamina. Eu não sei, né? É muito... Generalizar não dá, mas existe como todo lugar, existe tráfico, existe coisas ilegais, profissionais, farmácia clandestina, exatamente. A gente tem a visão de que eles são perfeitos, mas não é. Lá as coisas são bem evoluídas, inclusive as drogas são bem evoluídas. Sim, imagino. E, doutor, tá falando aqui, né, as redes sociais, tecnologia, enfim, como é que a gente pode ajudar? Porque se a rede social hoje já é uma coisa que a gente tenta tirar um pouco dos filhos, dos jovens, adolescentes, das mulheres, de todo mundo, né? De sair da tela. E eu peguei a transição, assim, da ficha telefônica, né? Do orelhão. Pegamos, né? Eu peguei. Depois virou cartão, né? Virou cartão, depois virou a gente... Cartão telefônico. Exatamente, depois virou celular, do nada. Mas antes eu ligava pra minha mãe e avisava, olha, vou voltar da balada a tal hora, mas ligava do orelhão, era uma coisa tão automática, assim, e a gente ficava mais livre, não ficava olhando nada, só a hora. E hoje, nossa, o jovem sai com o celular e faz o que quiser, né? Enfim. Aí ela pergunta aqui, né? Achei engraçado, porque isso... Qual que é o papel das redes sociais? Falei, gente, o papel das redes sociais é alertar. É trazer possibilidades para você se curar, entendeu? E tá falando aqui, impactos sobre a saúde mental hoje. É moda, o que você vê, assim, de rede social? Como que você consegue passar essa mensagem? Imagina vamos voltar lá para os anos 90, a gente só tinha um meio de acesso à informação, né? Tinha o jornal, rádio e a TV, né? Então a gente tinha dentro da TV, que era o que a maioria das pessoas tem acesso, ela tinha 6, 7 canais e a vida dela era aquilo ali. Então ela é obrigada a ver o que está ali, ela não tem... Eu lembro, era novela, de escolher, é o que ela tem. Quando a gente teve o advento da internet e do celular, isso proporcionou às pessoas escolherem o que elas querem. Isso é bom e, ao mesmo tempo, é ruim. É bom porque você tem maior liberdade de obter informações, você não é obrigado a acreditar no que aquele específico jornal está falando, você pesquisa as suas coisas. Mas, por outro lado, isso te dá a liberdade de manter somente no que você quer. E somente no que você quer por muitas horas te traz problemas, como vício, como compulsão e essa questão de comparação que as redes sociais vão levando. Então, o algoritmo, ele enxerga o que você gosta. Então, você parou numa foto, curtiu, o algoritmo viu, curtiu uma foto de uma mulher de biquíni na praia. Então, ela vai começar a te mandar, pode reparar, no outro dia vai começar a aparecer um monte de fotos daquelas mulheres bombadas de biquíni na praia. Isso vai fazer com que você, lá no seu subconsciente, nossa, eu tô ficando gorda, olha como essas mulheres são, olha como eu tô. Então isso vai começar a você um sentimento de automutilação, né? Mental, vamos levar, gostei desse termo, mas você vai se podando e se punindo internamente sem perceber daquele fato que está acontecendo. Isso vai virando uma bola de neve, você começa a ver isso,
Quer ver outra coisa? Entra aqueles pessoal que fica dando mentoria, sei lá, sobre traição. Aí, seu marido tá te traindo. Aí você começa a ver aquilo, de repente você só pensa nisso. Porque todo o vídeo que aparecer para você vai estar falando sobre aquilo, vai estar levando você aquilo. Eu tenho até um amigo que a mulher dele começou a achar que ele estava mandando nela e tal, porque ela começou a entrar nessas questões de abuso, o pessoal gosta muito de dizer narcisismo e não sei o quê. E aí ela começou a falar. Então tudo que ele falava assim, olha, eu acho melhor você não fazer isso, tal. Assim, com uma conversa de casal, né? Não, porque você tá querendo me dominar e tal. E aí, depois ela começou a falar isso. Ela falou, eu vejo isso e tal. Aí ele foi olhar os vídeos dela e ela tava só vendo assunto sobre isso. Ela, mas só isso que aparece só isso pra você porque você curte isso. Você assiste o vídeo até o final. Então ele entende assim... Ela gostou, não precisa nem curtir. Se ela viu até o final é porque ela gostou. Aí eu mando um próximo. Agora, se você vai passando esses, eles vão indo. Então, as redes sociais têm um papel super importante, mas o poder da escolha também dá a responsabilidade de saber o que está vendo, de não ficar focado num assunto só. Isso eu já vi, viu? Várias menininhas Bom, tem até filme, né? Dessas doenças de bulimia, etc., que se afloraram. Tem até filmes, né? Assim, de meninas que por verem outros perfis perfeitos, acham que ela não é suficientemente boa. E aí começam a fazer... Tem a filha de uma amiga que é triste, ela tá o osso, mas ela não acha que ela tá osso. Ela não acha, ela sempre se acha gordinha. Então ela não come. Transtorno de imagem, né? Um dos transtornos que a gente tem na depressão, o transtorno de imagem. Nossa. Precisa tão nova, eu fico com uma dó, porque ela é linda, a menina. Mas enfim, eles estão lutando para ela comer. E assim, doutor, a gente tem que alertar, eu acho, né? Agora, tem muita gente que apareceu depois da pandemia. Depois eu vou chamar um breakzinho aqui. Vamos pensando. Que tipos de tratamento são mais eficazes atualmente? Porque, assim, tem medicamentoso, tem agora a psicoterapia, né? Que eu também trato, também, às vezes, em alguns quadros. Ou ambos? O que a gente faz? A gente procura o natureba ou a gente vai pro clínico, sei lá, não sei. Então, 30 segundinhos pra gente dar um alô pros patrocinadores. E aí, depois, o doutor vai tentar responder isso aqui pra gente. Porque, na boa, não sei. A gente já volta. Olha, a gente está voltando aqui com o Dr. Abraão, especialista em psiquiatria, falando sobre a depressão, a ansiedade, que normalmente é mais ansiedade do que depressão, embora as duas caminhem juntas. Tem que ter um diagnóstico, né? Tem que ter uma prescrição, um estudo, uma anamnese sobre a pessoa, histórico de vida dela, até para ver se tem gene, se tem alguma coisa que vem de família, assim. Às vezes não, às vezes sim, né? Mas assim, uma coisa que a gente pergunta, né? Em todas as doenças, estava falando com o doutor aqui. Antes de eu chamar o break aqui, eu perguntei para ele, né? Que tipo de tratamentos são mais eficazes? Porque agora virou modinha. Modinha, psicoterapia. Nada contra. Mas assim, óleos essenciais, meditação. Gente, será que isso funciona? Assim, para quem acredita ou nunca tomou nada? Eu imagino, assim, qual tratamento você acha que é mais... Sendo um médico, né, claro, ou os dois, mas assim, você acredita que a psicoterapia
Sim, sim, a psicoterapia é essencial, né? É essencial, assim como o medicamento também é essencial. Às vezes tem que aliar os dois, E né? na maioria das vezes os tratamentos mais eficazes são os que unem os dois, né? Eventualmente há necessidade de medicar, eventualmente não, mas a necessidade de psicoterapia quase 100% das vezes é necessária. A medicação nem sempre, mas a Olha. psicoterapia sim. Ali você vai discutir com o profissional de psicologia o seu trabalho, como que está as suas coisas, o que você tem de traumas, como isso está interferindo na sua vida, e ele vai te ajudar a identificar quais os problemas que estão vindo dessa pressão que você vive do que está acontecendo na sua vida. E muitas das vezes vem encaminhado por psiquiatra, porque aí começa a desenvolver os sintomas físicos, né? Sim, os sintomas físicos que é o pior, né? Isso, e aí, sim, esses sintomas que não tem como você ficar tratando só com psicoterapia, precisa de intervenção medicamentosa. Imagina que você começa a suar suas mãos, você começa a ter uma taquicardia, você tem um pensamento de morte, você acha que está infartando. Como é que você vai viver com isso? Você não vai conseguir produzir, você não vai pegar um ônibus, um metrô, não vai pegar nada. Então você acaba tendo que ter a medicação para te ajudar a conduzir isso até você melhorar. É por isso que eu falo, é uma travessia. Eu imagino que seria uma mão estendida para te ajudar nesse momento, para você voltar a ser quem era, não sei, né? O que danos que foram, mas assim, ó, eu imagino que não tem. Ela perguntou aqui para mim, há estratégias, assim, para a gente enfrentar a depressão? Tipo assim, existe alguma coisa que a gente evita? Prevenir depressão, gente, é muito sucinto, assim. Eu acho, né? Como que prevenir uma gripe é uma coisa. Prevenir algo cerebral, eu acho que é outra, mas enfim. Sim, existem gatilhos que fazem com que as pessoas desenvolvam depressão. E existem coisas que independem de gatilhos, que são coisas que pode ser um transtorno da comunicação interneuronal mesmo. Então, a gente previne depressão tendo um bom estilo de vida. Então, fazendo atividade física, comendo bem, trabalhando de maneira moderada, tendo um relacionamento familiar, familiar ou com o companheiro ou companheira, ali, vivendo de maneira mais tranquila possível, né? Sem grandes cobranças, sem grandes metas absurdas, sem exercer pressão na sua vida. Essa é uma das maneiras de você evoluir, mas às vezes independe de você. Você deu o exemplo da gripe. Você consegue falar assim, controlar isso? Eu não vou pegar gripe. Você consegue? Você consegue controlar? Eu não vou ter uma infecção urinária? Toma a vacina da gripe, né? Aí você pressupõe que não vai pegar. Na verdade, você vai pegar, mas você vai ter sintomas menores. Nem a vacina te previne 100% de pegar. Então você sabe se não vai ter infecção urinária, você consegue evitar isso, você consegue fazer coisas que, o que eu posso fazer para evitar a infecção urinária? Eu tomo bastante líquido, eu higienizo bem as partes íntimas, não sei o que, então você vai ter seus cuidados para evitar, mas isso não impede que você tenha. E às vezes fazendo tudo isso que você faz certinho, de repente dá um desequilíbrio entre os neurônios lá. Falta um pouquinho de serotonina, falta um pouquinho de dopamina, de noradrenalina, que são como os neurônios se comunicam. Eles não falam igual a gente. Oi, tudo bem? Eles falam por meio químico, né? Então esse desequilíbrio... dá uma injetada, né? Isso. No neuro. No neurônio. Um manda um pouquinho de serotonina, o outro pega um pouquinho de serotonina aqui e eles se comunicam assim. Às vezes é necessário, né? Às vezes tem um desequilíbrio e aí precisa de medicamento, aí não tem jeito. Então, as pessoas têm muita sensação de que porque na minha cabeça eu controlo. Eu controlo se eu levanto o braço, eu controlo o que eu vou falar, eu controlo se eu fecho o olho, mas eu não controlo se o meu neurônio está mandando menos serotonina. E às vezes é uma fase, né, da pessoa. Exatamente. Da vida, que nem você falou, hipotireoidismo ou não, né? Às vezes a mulher está passando por uma fase de entrada dos 40 anos. Climatério, né? Exato. Então são muitos fatores que têm que ser avaliados para a gente chegar em um determinado ponto de tratamento. Então é muito comum a gente querer simplificar, mas não é simples, né? Não, nem um pouco. E nem os tratamentos podem ser iguais, entendeu? Cada um tem sua vida. Você tem a sua, eu tenho a minha. Nós dois podemos ter depressão.
porém o medicamento que eu vou usar em você vai refletir de um jeito e em mim vai refletir em outro, né? Somos de sexos opostos e temos problemas diferentes. Filhos diferentes, esposo, marido, trabalho, problema financeiro, cada um tem a sua realidade. Então, o efeito que o remédio vai fazer em uma pessoa não é o mesmo que ela vai fazer em outra. Nossa, né? Tem que tudo ir testando, né, doutor? Muita coisa a gente tem que experimentar. Ainda tem a tolerância aos colaterais, né? Alguns remédios causam enjoos, causam tontura, causam um pouco de sonolência. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha em altura, você não pode dar um remédio que dá sonolência. Sim. Então, tudo isso é para ser avaliado, né? Então, são muitas questões mesmo. Gente, sabe que um dos desafios mais enfrentados, né, assim, pelas mulheres que me procura o canal, procura o podcast, quer saber, quer buscar, como que eu busco ajuda? Como que eu dou o primeiro passo? Eu sempre falo, gente, assim, depende de vocês também, de você se enxergar, se auto-enxergar e falar, não, eu não tô legal, eu tô mal, eu posso até piorar, então eu vou procurar ajuda. É isso que eu falo para as mulheres que estão sempre me questionando. Porque eu falo, gente, assim, ninguém vai tirar você da cadeira, vai te levar num médico. Você tem que dar o primeiro passo, porque aí já é uma grande coisa. Entendeu? Já é levanta da cadeira e vai, marca uma consulta, vê, tira a dúvida, vê se é isso. Porque não tem, assim, alguém que faça mais por você do que você mesma. Entendeu? Agora, o médico vai te ajudar, claro. Mas, gente, dá o primeiro passo, porque não tem o que fazer. Né? Assim, elas estão pedindo aqui para... Se você tiver alguma mensagem para deixar para quem está enfrentando depressão... o maior não sabe por onde começar a busca. Eu falo, gente, eu não sei também. O maior problema, não só de depressão, mas de qualquer outra doença, mas os transtornos mentais, eles estão muito acima disso, é reconhecer que está doente. Você precisa reconhecer isso. É o primeiro passo, né? Então, quando você uma pessoa que bebe muito, sabe, alcoólatra, você fala, geralmente alguém fala, olha, você está bebendo demais. Ela não, eu bebo eu controlo, eu faço o que eu quero. Então, enquanto ela não reconhecer que isso é uma doença, ela não vai se tratar. E a mesma coisa quem tem depressão. Enquanto você não reconhece que você precisa de ajuda, você não vai se tratar. E geralmente quem vai te dar essas indicações não vai ser você mesmo, são as pessoas que estão próximas. Sim. Então, às vezes, é seu marido, seu companheiro, amigos, que vai falar, nossa, a pessoa usa depressivo, mas você está muito para baixo, você está estranha, você não está comendo, ou está comendo demais, você está dormindo o dia inteiro, ou não está dormindo. Então, começa a perceber que tem alterações no comportamento que você não tinha antes, e vem de um tempinho para cá e vem se agravando. Então, quem vai dizer se você tem ou não depressão é o médico. Então, procura o médico. As pessoas, na dúvida, vai no médico. Se você tiver um corrimento diferente, você vai no médico para ter certeza de que aquilo ali é uma coisa normal, o que vai tomar de medicação e tudo mais. Por que quando é um transtorno mental, algo que está te afetando, tem essa questão de empurrar com a barriga? Eu vou resolver sozinho. Porque as pessoas acreditam isso. Na minha cabeça, eu controlo, eu resolvo. É só eu parar de pensar no problema que ele some. Não. Ele volta. Às vezes é genético, assim, né, doutor? Muitas das vezes é genético. Se você tem familiares próximos, mãe, pai, que tem transtornos mentais, a chance de você ter é muito grande. Não quer dizer que vai ser o mesmo. Às vezes seu pai é esquizofrênico, você não precisa ser esquizofrênico, mas você pode ter um outro transtorno. Só a convivência com alguém com um transtorno mental já é difícil. Então você percebe e aquilo reflete em você, entendeu? Então você é criado com uma mãe depressiva. Tudo na vida dela é difícil. A criança. Então ela vai criar você no mundo depressivo. Por mais que você seja a pessoa mais animada do mundo, você vai trazer traços da sua mãe e eventualmente num problema ou outro você vai ter algum comportamento depressivo. Então procure ajuda no começo. Tudo no começo é mais fácil. Se você vai no começo, você às vezes nem precisa tomar remédio. Se você vai no começo, às vezes você toma um comprimido. Agora você enrola, porque o negócio fica tão avançado. Vai virando aquela bola de neve, né? Uma bolinha de gude vira uma avalanche se você não avança. E muitas das vezes leva anos depois para você retomar a sua vida. Teve um médico que me falou uma vez assim... Você começou, sei lá, tipo, ele deu um exemplo de um amigo dele e ele falou que o
que ele tomava, o amigo dele, que ele estava tratando, tomava 140 comprimidos de Stilnox, acho que é isso. Nossa. E também tinha crack também. Ele estava tratando desse amigo que é médico. Então, os dois são parceiros, mas assim, ele não consegue largar. Então, ele falou, primeiro eu vou desmamar um, que acho que era o crack, não sei se que era mais pesado, e depois eu vou tentar tirar os remédios dele. Mas ele falou assim, numa entrevista que eu fiz, ele falou assim, começou com um, tem que sempre lembrar. Ele, pela primeira vez, pegou um comprimido e tomou, né? E aquilo foi desencadeando 2, 3, 4, 5, 6, mas 140 sim, a pessoa dorme uns 5 dias, eu acho. Não, ele deixa de fazer efeito, aí causa só um problema alucinógeno. Exato, já pensou? Que mas loucura. É isso, os profissionais da saúde são os que estão mais suscetíveis ao abuso de medicação, né? Eles, então, médicos que tomam remédio para dormir, para aguentar a jornada. Já ouvi falar muito que, sim, tem que dormir 4 horas. Aí, acorda... Vamos aproveitar para dormir mesmo. Aí... Ele toma medicação para dormir. Aí ele acorda. É complicado, hein, doutor? Mas assim, para quem tá buscando ajuda, para quem tá começando a enfrentar, quem não sabe direito o que é depressão, tristeza, tem que se autoanalisar. Mas, gente, na boa, assim, eu não sou de pegar na mão, no colo de ninguém. Vocês têm que se ajudar. Vocês têm que, o mínimo, visualizar seu problema. Não tô legal. Fala com sua família, fala com seu esposo, fala com a sua mãe, fala assim, olha, eu tô me sentindo triste há muito tempo, tô angustiada, tá com um negócio aqui. E eu não sou assim. Não é meu isso. Aí você tem que, primeiro, você se diagnosticar. Não, algo está errado. Mas algo, gente, sabe o que eu ia te falar? Algo pode ficar bom. Você pode transformar isso. Você pode ir num médico, especialista, sem tabu, sem essas tabu que a gente não tem mais tempo, hein, pra tabu. E ir direto num médico e pedir ajuda. Pedir ajuda, a gente, é a melhor coisa, sabe? Porque você tá sendo acompanhada, você está sendo tratada direito. E assim, sem se automedicar, sem se auto-achar. E não precisa ter medo, não precisa contar pra ninguém também. Mas se quiser contar, dividir, conte. Eu acho assim que hoje em dia a gente não pode mais ter esse tabu, sabe? De tristeza, de dor, angústia. Ai, deu taquicardia. Eu ia fazer uma prova, dava taquicardia. Mas assim, não era depressão, era uma prova que eu ia fazer, que eu tava ansiosa, uma entrevista que eu ia fazer, que eu tava mais ansiosa. Então assim, aí depois passava. E isso foi minha vida inteira. Até minha mãe ficar doente também, teve outros problemas. E eu segurei firmemente. Então, assim, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Quando foi que o Será que ela pode nasceu, né? A gente começou com uma mentoria. E aí a mentoria virou anamnese, que virou várias coisas. Eu fui me autodescobrindo, me auto-reafirmando o que estava fazendo falta para mim, por que eu estava triste se eu tinha uma vida perfeita. Então, tipo assim, eu descobri que era o trabalho. Todo ponto era isso, eu pegava no trabalho. Mas eu não detectava isso. Era uma coisa assim que os médicos falaram, toda vez que você toca nesse assunto, você fica mal. Isso aí você tem que ver, Cris, tem que se resolver. E aí eu fui procurar ajuda e fui fazendo cursos, conversando com pessoas, e aí acabou nascendo o Será que ela pode, né? É um podcast que é para ajudar as pessoas a se autocurarem, né? Ou procurar. A gente quer levar cura, é isso. A gente quer levar cura, e as perguntas, assim, para esse tema, depressão, ansiedade, suicídio, jovens com problemas, é o que mais eu convivo. Eu também tenho filhos, e aí eu vejo, às vezes, não neles, mas em amigos, né? Bullying. Então, a gente trata um pouco de tudo. Mas, gente, recado do doutor, né? É possível prevenir dessa forma. Outras práticas também são bem-vindas, mas nunca descarte o medicamento, sabe? Uma consulta, acho que vale a pena. Porque, às vezes, é tão pouquinho que você precisa, só precisa de um empurrão, sabe? E tem que parar com esse medo. Agora, o mercado hoje tá cheio de farmácias, né? Clandestinas, que você pede normalmente, então você não precisa mais consultar o médico. Bom, mas enfim, cada um sabe o que faz. Cuidado, porque, né? É muito arriscado, né? Se você...
a questão não é só se medicar, né? Se medicar é muito fácil. Qualquer um pega um remédio e toma. A questão é se aquele remédio é indicado para o seu problema. Então. Muitas das vezes você só vai empurrando com a barriga. Você toma o remédio, tô tomando remédio, estou me sentindo bem. Mas ele está resolvendo o meu problema ou eu estou só maquiando aquilo? Entendeu? Eu estou causando um transtorno maior na minha vida ou eu estou resolvendo aquela situação? Então, por muita, digamos assim, desconhecimento mesmo, imperícia, as pessoas acabam achando que é simples, né? Então, para uma pessoa chegar nesse ponto de receitar algo para alguém, são muitos e muitos anos de estudo. E os outros profissionais da saúde também, que todos que trabalham com medicamentos ou não, precisam de muito tempo para estudar, para entender aquilo, e mesmo assim é difícil. Então, às vezes não funciona, né? Às vezes não dá certo. Então, como que é entender a nossa humildade mediante aquilo. Mas, doutor, você viu o tamanho da grandiosidade da sua profissão, né? Sim, é muito importante. Você cuida da nossa mente, assim, né? Tanto dando conselhos, quanto dando consultas, medicação ou não, estudando. É muito sério, assim. As pessoas começaram a procurar psiquiatra agora. Praticamente, nos últimos 6, 7 anos, que foi pandemia, início da pandemia. Mas antes ninguém procurava muito? Não. E é muito legal que a gente vê agora idosos, assim, gente com 60, 50 anos, sempre fala assim, uma vez apareceu um senhor, meus filhos falam que eu sou muito bravo, que eu brigo muito, que eu não tenho paciência, que eu grito e tudo mais. E aí eu me rendi, vim ver aqui, mas eu não gosto muito disso e tal. Falei, vamos tentar então, vamos ver. E aí eu falei, ele voltou, né, e fala, e aí, como é que o senhor tá? Tá melhor? Assim, eu não sei se eu tô melhor, mas tá todo mundo falando que eu tô. Então, é bem complicado, porque mesmo fazendo bem, ele voltou porque ele viu que fez bem. Senão ele não ia voltar. Ninguém vai obrigar ele a fazer nada. Mas ele não assume, né? Mas você não deu o braço a torcer. Sabe aquele pessoa bem cabeça dura, assim, não, minha tudo mãe. bem, então vamos seguindo, tá dando certo, a gente vai indo. Então foi bem legal ver que algumas pessoas estão se desfazendo desse preconceito e entendendo que saúde mental é a mesma coisa de qualquer outro tipo de saúde, entendeu? Nossa, você precisa. É muito importante. Se você comanda pensar, o resto, é o que né? Comanda, né? Deveria ser o primeiro a ser. Tá bom, sim. Né? Então, com certeza. Um líder ruim leva o povo para o lado ruim, né? E se sua cabeça tá ruim, seu corpo também não vai estar bom. Então, é muito interessante ter essa resposta, ver como as pessoas estão se diferenciando. Enfim, né? Muita gente se espelha em colegas e amigos, vê que a pessoa tinha um transtorno e tudo mais e tal, e vê que ela começou um tratamento e ela acabou falando, olha, melhorou. Fiz isso, melhorou. E a pessoa enxerga nitidamente a pessoa sair de uma situação que ela estava na fossa, né, como vocês costumam dizer, e de repente ela levanta dá e começa a tocar a vida, várias coisas, ficar funcional de novo, e para nossa, o que aconteceu com ela? Aí ela vai falar, eu fui profissional, fiz isso, tratei tudo. Então as pessoas começam a enxergar a importância disso e ver que não é só uma questão de loucura, e sim uma questão de saúde mesmo, de você estar bem, preparado. No cérebro a gente não usa nem metade, né? Não, nem isso. Nem 40% do cérebro a gente usa, imagina. Eu tento escovar os dentes com a mão esquerda, às vezes, para ver se vai o outro lado, se funciona melhor. Para ver se ativa. Para ver se ativa, para ver se eu fico mais esperta. Então, gente, assim, o que eu acho que o doutor também falou foi isso, referente, né? Você deve sempre começar essa busca interna. E, doutor, para a gente encerrar aqui, que mensagem você deixaria para quem está enfrentando a depressão? Tem pessoas gravíssimas, né? Eu escuto casos de pessoa que não sai da cama. Mas tem gente que sai da cama, se arruma, é um mais forte que o outro, né? Mas enfim, não sei. E não sabe por onde começar. Eu dei a minha opinião como mulher. Eu acho que você tem que se autodiagnosticar. Estranha, não tô legal. E aí você vai ver, às vezes não é nada. Às vezes é só tristeza. É uma fase ruim. Eu lembro, meu pai também faleceu. Quando meu pai faleceu, eu também não tomei nada. Mas eu acho que eu podia ter tomado. Hoje eu penso isso. Mas eu não procurei ajuda. Assim, eu fui tentando lidar com a minha dor. O meu luto, o meu tempo.
E não era muito comum também, né? Mas assim, o pessoal tinha medo de tomar remédio porque pode viciar. Mas eu lembro que não foi nem isso por mim. Pra mim foi pela minha dor. Eu falei, deixa o luto passar. Eu tenho que viver isso, senão eu não vou curar nunca. Então, você que tem que saber. Mas o doutor vai deixar um recado aqui. Vai deixar ali, doutor, naquela câmera. Pode ser. A gente vai deixar o seu consultório aqui pra gente, pra você se consultar. Ele tá do lado da casa da minha mãe, imagina. Vou levar minha mãe lá. E assim, ele tem um consultório particular. Ele também atende pelo doutor consulta, né? Isso. E ele tava me explicando aqui que jaleco os psiquiatras não usam. Olha que louco, né? Quer dizer, louco, psiquiatra louco. Não, que loucura o médico psiquiatra não transparecer que ele é um médico psiquiatra. Por quê? Assusta. Então, assim, eu queria que você eu deixei a minha opinião de mulher. Porque eu acho assim, gente, nas palestras que eu vou, as mulheres que querem se matar, eu falo assim, para e pensa, respira, senta um pouquinho, respira, fala assim, preciso de ajuda, e tem ajuda. Então vai atrás, se arruma, se autoajude um pouquinho. Mas tem gente que não consegue, né? Então até tá falando aqui pra mim, essa menina falou assim, tem gente que fica depressiva e fica na cama, não consegue sair da cama. Que conselho o doutor dá pra esse tipo de pessoas? Ou outras, né? Faz uma teleconsulta. Boa, doutor. É assim, deixa eu deixar aqui um recado. Gente, quem tá sofrendo não entende às vezes o que tem, só sente que é um desânimo, que é uma falta de vontade de fazer as coisas, uma tristeza profunda, né, um aumento do apetite ou uma diminuição extrema do apetite, alterações de sono, seja para dormir muito ou dormir pouco, ou irritabilidade. Tudo isso pode estar ligado a um fator maior, que é o transtorno depressivo. Então, procura ajuda, entre em contato com um profissional de saúde, entre em contato com um psiquiatra, entre em contato com um psicólogo, converse sobre seus problemas. Os problemas, infelizmente, eles não somem se a gente deixar de pensar neles. Pelo contrário, eles crescem. Então, a gente precisa procurar profissional adequado para tratar disso. Com a ajuda adequada, você tem condições de sair disso, você tem condições de melhorar a sua vida, de tocar a sua vida para frente e voltar como era antes, ao invés de ficar esperando que as coisas se resolvam sozinhas. Então, todo problema no início, ele é pequeno, e se você resolver ele no início, você evita transtornos maiores e consegue resolver sua vida. Então, o que fica aqui de mensagem é isso, quanto antes, melhor. Né? Procure ajuda. A gente tem o Setembro Amarelo, que fala sobre suicídio, a gente tem diversas coisas. Começou a ter pensamentos ou ideações suicidas, né? Do tipo, não queria estar mais aqui, era melhor se eu sumisse, se eu sumisse ninguém ia se importar. Isso é outro sinal gravíssimo de que você está encaminhando para um transtorno depressivo. Então, precisa procurar um profissional para ajuda. A gente tem o CVV, que é para ligar, 188. Eu já vi. A gente também tem o seu médico de escolha. Então, procure um médico que vai te ajudar com essa situação. Se você não tem contato de um psiquiatra, procure um clínico e ele vai te encaminhar para ele, mas não deixa o problema para depois. Depois pode ser tarde. E a família, não é só você que sofre com isso, a família sofre também. Então, a gente tem uma vida muito atribulada e a gente deixa a nossa saúde mental em segundo plano, e quando na verdade é o primeiro. Então a gente tem que sempre colocar a nossa saúde na frente dos outros problemas para a gente ter condições de resolver os problemas, né? Igual a história do avião, né? Primeiro a nossa máscara, depois a máscara do vizinho. Para a gente poder ajudar o vizinho, a gente tem que estar bem. Então vamos focar nisso, tá certo? Quanto antes, melhor. Doutor, eu queria te agradecer. A gente tem um quadro fixo, né, toda quinta-feira, porque é um tema recorrente e a maioria das mulheres buscam informação, buscam psicólogas, buscam, enfim, ajuda. Então aí eu achei legal a gente ter um quadro fixo, né, para vocês mandarem perguntas, tirarem dúvidas, sugerirem também assuntos, coisas que vocês ouviram, porque tem muita informação hoje, mas assim, de modo geral, é sempre o mesmo caminho, já parou para perceber? É você se auto-olhar e você tomar o primeiro passo. Falar, olha, não tô legal, não sei o que é.
mas vou descobrir e vou ficar bem. Você tem que acreditar muito. Você tem que ter um mínimo de amor próprio, assim, sério. Porque não é todo mundo que consegue te ajudar, entendeu? Vai te tirar da cama e vai te levar para o médico. Então, você pelo menos consulta, mas vai com essa cabeça aberta, né? Que, ó, a gente tá sem tabu, ele pode me receitar alguma coisa ou não, mas eu tô aqui para me curar, melhorar, sair com algum sintoma. A Alciane mandou aqui para mim. Ela não queria que falasse o nome dela, mas... enfim, estudou casos de como tirar a vida, sabe? Tipo assim, no último degrau, assim. Estudar como se matar para não sentir tanta dor. Falo, gente, é muito, muito grave isso. É muito grave. E tem médico que não gosta de tocar na ferida, sabe? Por que eu falo isso? Porque eu já tentei entrevistar alguns outros médicos, psicólogos, psiquiatras, que falaram, por favor, não atrela meu nome a esse tipo de caso. Falei, como assim? Você não trata isso? Mas eu não gosto que fale que eu falo disso. Eu não quero me expor falando de suicídio ou falando de depressão, ansiedade. Não quero. Falei, tá bom. Então, nem pus as gravações. Muitos, viu? Foram muitos que não quiseram que a gente colocasse. Então, a gente encontrou o doutor Abraão. Foi um machado, né? Mas, assim, a gente vai deixar aqui o contato dele, vai deixar todos os dados, consultório particular, o do telefone, enfim, comercial dele, o Instagram dele, para ele, se ele crescendo, a gente cresce também. Então, assim, é uma corrente do bem, tá? Entendam como isso. E fica aqui meu agradecimento, doutor, obrigada mesmo por ter vindo, por ter topado esse projeto, essa aventura minha. Eu também agradeço demais o convite, né? A gente vem se falando há um tempo e finalmente isso se concretizou hoje, né? Você vê que legal. Então, a gente vai continuar essa parceria por um tempo, até quando der certo. Se der certo, quanto dure, né? Como diz o... isso mesmo. Né? E aí, estou à disposição. Os ouvintes, os seguidores também, que quiserem mandar perguntas depois no meu direct, eu vou respondendo. Depois a Cris vai deixar os contatos e fiquem à vontade. Tá doutor, bom? Obrigado. Obrigada mesmo, sério, de verdade, coração, valeu, até viu? Mais. Obrigada. Nada. Até gente, até o próximo, será que ela pode? Tá bom? Mas quinta-feira tem mais. Quinta-feira tem mais, doutor Abraão. É um tema recorrente. Obrigada. Beijão, gente.